Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vinda a mais um cafezinho aqui para a gente falar de gestão industrial. Muito prazer, eu sou a Aline e hoje nós vamos falar de quê? Gestor industrial que é sempre cobrado significa que ele está sempre atrasado. Então nós vamos entender por que disso e como você sair dessa situação, né? Como que a gente sai dessa posição de sempre cobrado para alguém que de fato traz as soluções de maneira antecipada. Então, já fica a dica que nós vamos por esse caminho hoje, de entender como que nós vamos antecipar as nossas ações, como a gente vai antecipar a nossa gestão para que a gente seja menos cobrado e muito mais visto e reconhecido pelo tanto que a gente antecipa. Então, nós vamos falar sobre esse ponto hoje da gestão industrial. Então, sugiro que você fique por aí, pegue papel e caneta para anotar todos os detalhes. E bora tomar nosso café. Tá bem quentinho, graças a Deus. Bom, quem está chegando aqui pela primeira vez, também te convido a compartilhar essa aula, né? Já coloca aí no aviãozinho para você trazer outros gestores para também entender por que desse alto nível de cobrança e como que as coisas acontecem, né? E quando eu estou falando de cobrança, gente, não é só cobrança de cima para baixo não, tá? Vamos entender como que está essa gestão que a gente chama de o efeito sanduíche, né? Então, a gente tem dentro da fábrica a pressão que é de baixo para cima, né, que vem dos nossos funcionários, e aquela pressão de cima para baixo, né? Então, por exemplo, funcionário que não ouve o seu gestor, né? Isso gera uma pressão de cima para baixo muito grande e você também se sente pressionado porque não consegue lidar com as pessoas. O seu gestor não te apoia, né? Então, isso vem dá uma reação em cadeia muito grande porque você se sente muito sozinho. Ficar o dia inteiro resolvendo problemas. Isso também, época do frio, beleza, né? A pressão que vem da gente ficar só resolvendo os problemas e ser cobrado pelas ações estratégicas, né? Funcionário que simplesmente abandona o trabalho e vai embora, né? A produção que não alcança volume, a qualidade que está comprometida. Então, esses tipos de pressões que acontecem no dia a dia, que estão envolvidas aí no nosso trabalho de gestor industrial, eles revelam algo sobre a sua gestão que não está legal, né? É uma pressão que você não deveria sofrer e que está sofrendo, né? E aqui sem falar das perdas, dos custos, né? De outras coisas que você provavelmente está sendo cobrado e não está conseguindo sair do lugar, né? Então nós vamos falar especialmente sobre isso. Agora, e aí, à medida que eu sou cobrada por todos os lados, né? Vamos pensar assim, eu estou numa gestão ao melhor estilo sanduíche. Minha diretoria está me cobrando por resultados, está me cobrando pelas coisas que eu não consigo entregar, e a minha equipe operacional também está me cobrando num sentido de, não é que eles estão ali, a Aline, faz isso, faz aquilo. Eles estão reagindo de forma a me pressionar. Não fazendo aquilo que eu peço, fazendo errado, faltando. São vários tipos de pressão que eles podem exercer com a gente, né? Então, eles têm formas diferentes de exercer essa pressão. Já o nosso gestor é mais objetivo e direto. Olha, eu preciso que você faça isso, aquilo outro. Bom dia, Laís, seja bem-vinda. Então, o tipo de pressão que a gente sofre de cima para baixo é diferente da pressão que a gente sofre de baixo para cima. Só que o que acontece? À medida que a gente se vê nesse meio do caminho e que o gestor está posicionado sempre no meio desse caminho, a gente precisa ter a atitude de fazer com que aquilo não seja um problema. Porque no meio do caminho, entre duas pontas, você vai estar, como gestor, você vai estar. Agora, é a forma como a gente lida com isso que vai fazer toda a diferença, né? Então, meu papel aqui é te ajudar, é te preparar para você tirar a cabeça para fora, né, desse tipo de enrosco que é sofrer a pressão da equipe, sofrer a pressão da diretoria, né? Ter fôlego novo para poder enxergar suas próprias demandas e principalmente antecipá-las, relembrar
para você, e eu tenho certeza que você já sabe disso, mas é bom relembrar, que você deveria estar no mínimo no nível tático, né? No nível operacional, já é uma zona de risco muito grande para você que é gestor, gestora de indústria. O que eu falo de nível operacional? É quando você se mistura ao meio e opera uma máquina. Eu estou ali e se eu não estiver ali envolvido na produção, a produção para. Né? Existem muitos gestores que ainda estão nesse nível, de fato fazerem parte da equipe de operação e que se essa pessoa, né, se você não tiver ali com a mão na massa, a produção para. Isso é muito sério, porque você está posicionado como líder, mas não exerce a liderança. Você tem o cargo, mas não tem a condição tática de não poder estar ali na produção para pensar outras coisas. Então, no mínimo, o que a gente precisa aqui é que você imagine como, né, e como a gente vai falar aqui com as questões que a gente vai abordar hoje, como é que você sai operacional. O nível tático também não tem uma certa nível de operação? Sim, mas num outro nível de atividades. Né? Quando você escuta a frase, sair do operacional e ir para o estratégico, gente, não significa que você vai deixar de fazer coisas que são da fábrica. Você não vai operar no lugar do operador. Mas no relatório você vai fazer isso, é operacional. Né? Uma apuração de indicadores é operacional, mas você faz. O que é estratégico? Interpretar os indicadores, levar a análise dos indicadores para quem toma a decisão, tomar as decisões com base em fatos e dados. Isso é estratégico. Agora, no nível tático, a gente ainda tem atividades operacionais, mas não é operar a máquina no lugar do funcionário. Não é substituir aquele ou aquela que falta. Então tem que ficar sempre muito claro aqui, quando eu falo sair do operacional, não significa você simplesmente sentar numa mesa, né, e ficar lá todo despachado, despachada e achar que tudo vai acontecer e você simplesmente vai ficar ali atrás do computador. Não é isso. Né? Gestão industrial a gente não faz ela só atrás de uma cadeira. A gente precisa estar em campo entendendo como as coisas funcionam. Tem um momento de você parar, pensar e analisar números e fazer questões que são extremamente técnicas, mas aqui no computador, na sala, participar de reuniões? Tem. Mas isso não tira de você a responsabilidade de estar lá na fábrica entendendo como as coisas funcionam. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de entender o que de fato é operacional e que a gente bate muito forte aqui, que você não é operador da máquina. Você não tem que estar lá na produção para a produção acontecer. Os operadores é que põem a mão literalmente na massa. Você está ali para pensar junto, para distribuir as tarefas, para ver o que vai organizar de acordo com as pendências que você tem no dia. Esse é o papel que é tático e que você tem que estar lá na ponta fazendo. Beleza, entendido isso, a gente tem essa condição de ainda assim estar pressionado de cima para baixo pelo resultado e de baixo para cima pelas condições que aquela equipe tem, né, e da sua relação com a equipe. Né? Então, é esse ponto que a gente... Você já é Josi, né? Eu já aprendi que você é Josi, que o sobrenome está antes. Seja bem-vindo. Então, imagina que você está aqui, ó. Imagina um canyon. De um lado, lembra do desenho animado lá que tinha sempre aqueles canyons muito grandes? De um lado você tem a equipe operacional, do outro lado você tem a equipe de gestores, diretoria, seus coordenadores, e aqui no meio um canyon. É um abismo entre esses dois lados. E aí, quem é você nesse desenho aqui que eu estou ilustrando? Você, se de fato for alguém extremamente estratégico, você é a ponte que vai ligar esses dois mundos. O gestor ou a gestora que quer se destacar, ser reconhecido, ser promovido, vai conectar esses dois mundos.
porque eles não vivem sem o outro, né? Não existe uma diretoria que viva sem a operação. Mas também não existe um lugar onde existe uma operação sem ter uma diretoria, né? Alguém teve que ter a coragem de montar aquela fábrica. Alguém teve que ter a coragem de fazer aquele negócio acontecer. Então são dois mundos que não vivem um sem o outro. Eles são interdependentes. E aí você está no meio, estrategicamente, para fazer conexão entre esses dois mundos. Que tipo de conexão? Conexão de entendimento. Cara, como é que eu vou pegar o que o diretor ou a diretora está falando e simplesmente passar para a equipe operacional sem traduzir? Quantas vezes a gente vai numa reunião e toma porrada mesmo de diretoria, né, que precisa fazer acontecer? Você acha que é o nosso papel ir lá e falar exatamente a mesma coisa com o operacional? Claro que não. A gente precisa ter a inteligência de traduzir a mensagem em atividade prática, mas não necessariamente no mesmo nível. No mesmo nível de objetividade do ponto de vista de ser, às vezes a gente toma porrada rude mesmo, né? Já teve situações de chegar à diretoria e falar, eu quero isso aqui, pronto, acabou, não quero nem saber como é que você vai fazer. Imagina se eu chegasse na operacional, eu quero isso aqui pronto, eu não quero saber nem como é que você vai fazer, pronto, acabou. Não é a linguagem ideal. Eu não necessariamente preciso ou posso replicar a mesma linguagem que eu recebo da diretoria. E aí a gente, como gestor, tem que ter a maturidade de fazer essa tradução e essa conexão com o operacional. Quando o operacional chega pra gente, mas não é possível que a empresa isso, a empresa aquilo, e revolta, não sei o quê. Se eu chegar nesse mesmo nível de revolta para a diretoria, para pedir, para solicitar, reivindicar algum direito, alguma coisa, vou tomar pancada do mesmo jeito. Então, tem gestor que, por não ter esse nível de inteligência para poder lidar, maturidade, né? Não é inteligência a palavra, mas esse nível de maturidade para lidar com as duas partes, toma porrada dos dois lados. Porque chega numa reunião, diretoria, sim, porque você não está sendo cobrado, porque você não se antecipou às questões que devia. Que você não está conseguindo levar para a equipe aquilo que tem que ser feito. Quando você chega lá na produção, dá-lhe porrada de novo. Só que num outro sentido, de ser cobrado por coisas que estão acontecendo na fábrica que a empresa não está entregando para o funcionário, de boicote, né, de não ouvir. Então, o gestor que quer se destacar, ele vai ser ponte. E na medida que você se torna a ponte entre esses dois mundos, você se torna extremamente valioso. Então, esse é o primeiro ponto. Eu quero me destacar, eu quero melhorar esse nível de conversa para que a cobrança não aconteça e eu me antecipe, eu preciso aprender a ser ponte. E aprender a ser ponte é eu saber traduzir a linguagem entre os lados, é fazer o filtro. Então, eu escutei uma coisa aqui da diretoria, eu tenho que fazer um filtro para eu poder passar para a equipe. Eu escutei coisas da equipe que eu tenho que fazer um filtro para levar para a diretoria e ter essa maturidade de administrar isso. Isso é extremamente estratégico para você que está ali no ponto central. Né? Porque se você não fizer isso, o que vai acontecer? Pressão dos dois lados. Né? E vai chegar um ponto que aqui você não vai aguentar e falar assim, esquece, eu não quero isso mais. Né? E não é por aí, né? A gente não tem que só que, não dou conta, então vou desistir. Por que você desenvolve? Por que você não busca ajuda? Né? Então, antes de desistir, a gente devia buscar ajuda. Né? E é isso que a gente faz aqui toda terça e quinta, né? Nesse horário da manhã, pra gente tomar nosso café. Eu tava até esquecendo o café, que tá ficando frio aqui. Tomando nosso café, pra gente entender o que pode melhorar e de fato fazer diferente. Né? Não dá para esperar um resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? E eu não inventei isso não, isso aí já está escrito aí há muitos anos. E aí, imagina só, a gente tem aqui esses dois abismos, né? Volta lá no meu desenho. Se você não fizer essa ponte, alguém vai fazer.
porque esses dois mundos não vão ficar desconectados. Se você não fizer essa ponte, alguém vai fazer. Se não for você, alguém vai fazer no seu lugar. Pode ser um funcionário seu, pode ser um colega, né, par de outra área. Lembra da história da cadeira? Quem me acompanha aqui mais tempo sabe da história da cadeira. Cada lugar na empresa tem uma cadeira. Se você não senta na sua, alguém vem cá e senta na sua cadeira e faz o seu papel. Então lá na carteira você está bonitinho como gerente. Mas na prática, talvez você não seja. Sentou nessa sua cadeira. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. E à medida que você se posiciona para ser essa ponte e faz isso de uma maneira bem feita, você mostra que você é indispensável. Do contrário, se você não é esse gestor que conecta, você pode mostrar a sua inutilidade. Então, tá vendo o risco que é a gente não se posicionar da maneira correta? Né? De fato, se antecipar as questões, se colocar como ponte, né, entre esses dois mundos. Então, se eu quero manter, ou principalmente ascender aos novos cargos, eu preciso entender o meu lugar e fazer isso acontecer. Então, vou dar um exemplo prático. Pressão por estoques confiáveis. É uma das coisas assim de... Oh, meu óculos está sujo demais. É uma das coisas assim, caiu uma gota de café. Pressão por estoques confiáveis. Uma das coisas que eu mais trato dentro da consultoria. Então, imagina que você tem um estoque igual o que eu estava no cliente ontem, um estoque de mais ou menos 500 mil reais e não tem um funcionário que é responsável pelo estoque. Só que isso começa a dar problema lá no caixa da empresa. A empresa começa a passar dificuldade financeira. E aí o que acontece? A diretoria começa. Ah, porque tem que resolver isso, porque tem que resolver isso, porque o estoque não dá desse jeito, a gente está perdendo dinheiro. Se você, que é gestor ou gestor industrial, está vendo isso acontecer, e antes mesmo que a empresa comece a te cobrar disso, você vai lá e resolve, né? Traz o nível de acuracidade para esse estoque, como você não vai se destacar? Você vai chegar antes. Fala assim, olha, estou enxergando aqui que o nível de acuracidade do estoque está em 70%, em 60%, ou seja, a cada 100 itens eu tenho pelo menos 30, né, quando é 70%, eu tenho pelo menos 30 que está errado. Então, isso é grave. Isso é muito grave. Só que você está se antecipando, você está enxergando o problema e falando assim, olha, nós vamos fazer atividade essa, essa e essa para poder resolver esse problema. Monitoramento de entrada, monitoramento das saídas, padronização do processo de entrada, padronização do processo de saída. Nós vamos fazer isso e vamos chegar a 90% daqui 2 meses. E daqui 2 meses você vai lá e entrega o resultado. Gente, você simplesmente mostrou algo que não estava às vistas da diretoria. Eles não sabiam que estavam perdendo esse dinheiro todo. Você viu antes deles e você atuou antes deles. Então percebe que quando a gente se antecipa ao problema, mostra que ele existe antes mesmo de ser percebido e resolve antes mesmo de alguém te cobrar para falar para você, ó, vai lá e resolve, isso demonstra o seu valor enquanto gestor, né? Então, quanto mais esse ponto é sensível, então, por exemplo, estoque é um ponto extremamente sensível dentro de uma indústria. É um ponto que eu sempre falo com os meus alunos, falo com os meus clientes, olha, esse é um ponto, quando a gente resolve, a gente vê um resultado muito rápido. Por quê? É dinheiro, né? Estoque é dinheiro. Muitas vezes é um ponto onde as empresas não dão tanto valor assim. Ontem eu até falava com o cliente, falei assim, olha, quem que cuida do contas a pagar e receber? Ah, fulano, não abre mão de fulano fazer isso, porque tem controle do banco, né? Lá da senha. Ah, lá deve ter uns 100 mil. Beleza. Agora, quanto que a gente tem no estoque? Ah, nós temos em torno de 500 mil no estoque. Pois é, né? E não tem um
filho de Deus lá cuidando. Para falar assim, eu que cuido aqui das entradas e saídas. Você tem uma pessoa extremamente de confiança cuidando de uma conta bancária de 100 mil e não tem ninguém para cuidar de um estoque de 500 mil. Na minha cabeça não faz sentido. E é isso que, assim, muita... Ai, acho que eu dei um toque aqui e acabou a transmissão no YouTube. Pera aí, gente. Acho que eu fiz bobagem aqui na câmera do YouTube. Só um minuto. Ixi, foi mesmo. Enfiei a mão aqui, balançando a mão, né? Conversa igual italiano. Só fazendo a mão assim, né? Deixa eu ver. Voltou? Quem tá no YouTube me sinaliza, por favor. Poxa, gente. Não é possível. Enquanto isso, quem tá no Instagram vai colocando pergunta. Vocês têm problema aí de pressão por parte da diretoria? A diretoria está pressionando, vocês estão sentindo essa pressão? Conta aí para mim. Não, tá tranquilo, vocês estão conseguindo antecipar os problemas? Me conta. Deixa eu resgatar meu povo aqui do YouTube. Gente. Conta aí para mim. Ó, deu ruim mesmo. Vocês não estão sofrendo pressão de lado nenhum? Caramba! Tá tudo certo? Tudo tranquilo? A equipe tá de boa, vocês estão conseguindo fazer essa ponte. Tô achando que eu perdi o YouTube mesmo. Sim, tem. Como dar o recado ser essa ponte diante de um momento de otimização de quadro? Bom dia, Denison, seja bem-vindo. Sempre que a gente vai fazer uma otimização de quadro, né, algumas pessoas vão ser desligadas. E isso não tem muito recurso, não. Você vai precisar escolher os melhores, vai fazer o desligamento e isso tem que ser uma conversa para o depois. Né? O depois é que é tão mais importante. Porque não adianta você falar isso para quem você vai mandar embora. Para quem você vai mandar embora, esquece. Não é o... Você não vai conseguir convencer